Olá, olá, para você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, vulgo James, e dessa vez irei apresentar um quadro novo aqui na Rádio Oslo, criado a toque de caixa, aos 49 do segundo tempo, para cobrir o Quem Sabe Mais que sairia hoje, mas que por motivos pessoais acabei não editando a tempo. É que assim, gente, eu tive que me ausentar alguns dias aqui de Oswaldo Lopes a fim de dar prosseguimento na investigação para o meu segundo dossiê, quando eu fui sequestrado por ninjas australianos que me mantiveram em cativeiro por cerca de uma semana em uma casa abandonada próxima a um rio muito fedorento, que eu imagino que seja o Rio Pinheiros, né? Porque eu passava por esse rio todos os dias quando eu pegava o trem para Osasco e, enfim, o cheiro é indistinguível, sabe? Não tem outro cheiro igual ao do Rio Pinheiros, mas não precisam se preocupar porque eu consegui escapar em um momento oportuno, né? Durante a troca de turno dos meus guardas, né? E embora eu estivesse desnutrido, eu consegui dar combate e nocautear dois deles, dando fuga logo em seguida antes que o terceiro notasse a minha ausência. Mas, James, como você sabia que eles eram australianos? Porque eles tinham sotaque, ora bolas. Então, como que você sabe que é uma pessoa australiana, né? Vendo o sotaque dela. E sim, também porque eles lutavam um estilo de Kung Fu que só um ser humano treinado por um canguru é capaz de emular. Mas onde é que eu tava mesmo? Sim, como eu estava em cativeiro, acabei faltando na gravação do Quem Sabe Mais, e como o Léo continua assumido, o episódio simplesmente não rolou. Assim que eu tive que tirar do eu tive que trazer uma ideia de quadro de última hora e vai ser isso mesmo. Se vocês gostarem, a gente traz mais episódios com esse formato, mas se vocês não curtirem, se a gente vai continuar produzindo. E qual que é a ideia do quadro de hoje? É de trazer curiosidades capciosas, curiosidades curiosas, bem na pegada do Você Sabia, mas apresentadas por um cara que tem um mínimo de noção do que está falando e não dois imbecis. Ou seja, a gente vai checar todas as informações que trazer aqui e se não checar na hora, a errata tá aí pra passar peroba na nossa cara. E esses episódios serão temáticos. No de hoje mesmo, a gente se propôs a ser aleatório e trazer 39 curiosidades sobre os mais diversos assuntos. E quem disser que aleatório não é tema, vai assistir um episódio de Monty Python para descobrir que nonsense também é gênero. Tá ok? Mas chega de amenidades. Bora pras curiosidades de hoje então? E com essa capa vocês devem estar pensando que serão 39 curiosidades aleatórias sobre morte, enterro, funeral, que, não sei, me baixou o Lemon Snicket, e eu vou falar aqui sobre coisas melancólicas, mas na real é que como esse episódio foi encomendado a toque de caixa, eu não tive muito tempo para me dedicar à capa, né? E eu meio que já tinha usado todas as cores, né? Por exemplo, a do Quem Sabe Mais é vermelha, a do Feedbacks é azul, playlists é verde, recados rápidos e resumos são amarelos, a Smear, a SMR, nunca lembro como fala, é lilás, a do boletim diário é branco, então ou eu punha preto de fundo e ficava com essa cara soturna, ou então eu usava laranja e acreditem, laranja fica horrível demais pra capa. E eu acho que seria massa de dividir em blocos, né? Pra não ficar tão cansativo. Afinal, eu só vou comentar alguma das curiosidades. Outras vezes eu vou simplesmente jogar na cara de vocês. Beleza? Show de bola, então. E o primeiro tema é futebol.
E eu reparei que eu fiz um trocadilho infame, mas deixa em off, rapaziada. Curiosidade número 1. Em 1866, o futebol ainda em seus primórdios, tinha uma regra bizarra. Não se podia passar a bola para frente. Os jogadores só podiam tocar a bola ou pro lado ou para trás. E essa regra só foi abolida com o surgimento da regra do impedimento. Curiosidade número 2. Somente uma seleção participou de todas as Copas do Mundo. E sim, você pensou certo. É a seleção brasileira de futebol. E é a única com 5 taças, né? Com 5 Copas. Pentacampeã. Então assim, gente, bora respeitar a seleção e pau no c... desses bolsonaristas que adotaram a camisa amarela, a camisa canarinho da seleção. Sério, gente, vocês só estão passando vergonha e pior, estão envergonhando esse manto sagrado, né, seus bostas. Curiosidade número 3. A função de goleiro só foi adotada em 1871. Até então não havia goleiro e os jogadores podiam jogar a bola tanto com os pés como com as mãos. Quando o uso da mão foi proibido, eles se tocaram que era difícil de defender o gol, né? Já que não dava mais para todo mundo pegar a bola com a mão, meio que fazer gol era muito mais fácil e daí surgiu a ideia dos arqueiros. Curiosidade número 4. Arqueiro é outro nome para goleiro. E tem toda uma polêmica na origem desse nome, né? Tem gente que diz que é porque no México, quando o esporte começou a ser praticado por lá, não havia traves, mas sim arcos, né? O gol era formado por arcos e daí quem defendia os arcos era o arqueiro. Mas vai saber, né? O que se sabe é que esse é um termo utilizado até hoje. Curiosidade número 5. Somente na Copa do Mundo de 1970 se adotou o uso de cartões. Até então o juiz conduzia as partidas na lábia, né? Ele conversava com os jogadores quando havia faltas, esse tipo de coisa, a fim de manter os ânimos da partida. Curiosidade número 6. O criador do uso de cartões foi o árbitro inglês Ken Aston, que, reza a lenda, teve a ideia após parar em frente a um farol. E ele entendeu isso como linguagem universal, né? Quando aconteciam partidas internacionais, meio que os jogadores não se entendiam, né? O árbitro não falava o idioma dos jogadores, e aí os jogadores às vezes davam migué, que não entendeu o comando para deixar o campo, etc. Então o cartão funcionaria como um símbolo universal, né? Como uma linguagem universal, sendo que o amarelo seria para chamar a atenção do jogador e o vermelho para expulsão. Curiosidade número 7. Antes do uso de prorrogações e pênaltis, as partidas que terminavam empatadas no tempo normal eram decididas no cara ou coroa, no lançar da moneda, né? Empatou a partida, você, time de branco, que você escolhe? Cara, e você, time de azul? Coroa, beleza. Joga a moeda, deu cara, é isso. Você ganhou, você perdeu. Gente, sério, dá pra imaginar? O futebol levou anos para ter cara de profissional, porque, era uma decisão ridícula, né? E, inclusive, vamos ser sinceros, o futebol tá há alguns anos aí atrasado, né? Com relação ao profissionalismo, ainda mais quando a gente se volta para outros esportes, como basquete, vôlei, mas enfim. E como a gente está muito louco das ideias, vamos mudar de tema e falar agora de ótimos tópicos para puxar uma conversa. Curiosidade número 8. A palavra curiosidade deriva do latim curiositas e pode significar desejo em saber ou se informar. É algo importante do ser humano, né? Esse desejo de estar sempre aprendendo. É o que nos atiça a levantar todo dia de manhã e é o que fomenta a fofoca do bairro. É o que nos distrai da realidade, de se tocar que nossa passagem nessa vida é ínfima e somos, no final de tudo, apenas poeira ao vento. Talvez eu tenha um pouco de lemon snicket, afinal, né? Curiosidade número 9. A maioria das vacas não consegue descer escadas.
Curiosidade número 10. Apenas 4% da população global é canhota, como estimam alguns pesquisadores. Eu acho que isso explica porque grande parte dos objetos foi feita para destros. Curiosidade número 11. O calendário da Etiópia está 7 anos atrasado em relação aos demais países do Ocidente. Para mais informações, pesquisem sobre o calendário eritreu. Curiosidade número 12. A avenida mais larga do mundo, com 14 faixas diferentes, fica na Argentina. Curiosidade número 13. A Rússia é o maior país do mundo, ocupando cerca de 10% de toda a terra do planeta. É surreal isso, sabe? Pensar que um único país ocupa 1/10 de toda a faixa de terra, de toda a extensão de terra, né? De toda a superfície que não tem água do planeta, gente. É surreal, sério, bizarro. Curiosidade número 14. O país com a maior população do mundo é a China, com cerca de 1.439.000.000 de habitantes. Curiosidade número 15. Os mosquitos são os animais mais letais do mundo, com uma média de morte de 725.000 humanos ao ano. Curiosidade número 16. Uma pesquisa feita em 2008 chegou à conclusão que 58% dos adolescentes britânicos acreditam que Sherlock Holmes foi uma pessoa de verdade. Ela realmente existiu, né? Enquanto que 20% dessas mesmas pessoas, desses mesmos adolescentes, acreditam que Winston Churchill foi apenas um personagem. Os britânicos tão doidão, né, mano? Pelo amor de Deus. Curiosidade número 17. Tsutomu Yamaguchi foi um japonês que sobreviveu aos atentados nucleares de Hiroshima e Nagasaki. Depois dele ter sobrevivido à explosão em Hiroshima, ele achou uma boa ideia buscar abrigo em Nagasaki e o resto é história, né? O cara só não sobreviveu, como ele foi só morrer em 2010, quando ele já tinha 93 anos. Curiosidade número 18. São necessárias 364 lambidas para se chegar ao centro de um pirulito. Que foi? Você acha que é mentira? Então faz assim, ó, ouvinte. Você compra um pirulito, dá 364 lambidas nele e depois me fala se você chegou ao centro. Beleza? Curiosidade número 19. Um humano adulto é composto por 206 ossos, enquanto que um bebê possui 270 quando nasce. Isso acontece porque conforme a gente vai crescendo, esses ossos menores eles vão se fundindo com os ossos maiores. Que foi? Você tá achando que é mentira de novo? É só ver uma chapa, né? Tira o raio-x aí do seu filho, leva no hospital, tira um raio-x. Não, melhor, engravida uma pessoa, tem um bebê, espera 9 meses, o bebê nasceu, bate uma chapa dela, vê todos os ossinhos e aí vai acompanhando o crescimento dessa criança, sabe? E aí conforme ela for crescendo, você vai vendo que os vários ossinhos menores vão se juntar com os ossos maiores e aí você vai ter a prova concreta do que eu tô falando aqui. Vai demorar um pouco? Vai, mas eu acho que vale a pena. Tem que ter uma realização empírica para saber, né? No final das contas. Curiosidade número 20. A África do Sul possui 3 capitais. Curiosidade número 21. Entre os estados do Brasil, Tocantins é o mais novo, tendo sido fundado em 1988. Curiosidade número 22. O menor país do mundo é o Vaticano, com cerca de apenas 800 habitantes oficiais. E, mesmo sendo um país tão minúsculo, ele também possui uma seleção, que é composta por fiéis católicos de todo o mundo. Curiosidade número 23. Diferente do que se pensa, a muralha da China não pode ser vista do espaço. E agora, um bloco inteiro dedicado somente aos animais. Mas, Thiago, você já não falou sobre os bichinhos, os animaizinhos no bloco anterior? Uai, eu falei, mas os animais são tão interessantes que eles merecem um bloco só pra eles.
Curiosidade número 24. Ursos polares não emitem calor detectável. Ah, não. Você tá duvidando disso também? Então faz assim. Vai até o Ártico, compra um óculos de visão térmica e tenta achar um urso polar. Sério, você não vai conseguir detectar. Por outro lado, aqui na curiosidade número 25, os escorpiões brilham no escuro quando expostos a uma luz negra. Curiosidade número 26. As cabras possuem sotaques diferentes e os golfinhos dão nomes uns para os outros. Curiosidade número 27. O pica-pau pode dar 100 bicadas por minuto em uma árvore. Sério, gente, é a velocidade 5 do Creu. E quem nasceu em 2000 não vai entender essa referência. Curiosidade número 28. Beija-flores podem voar de frente, de costas e até mesmo de ponta cabeça. E eu aqui mal conseguindo andar pra frente. Curiosidade número 29. Ostras mudam de sexo dependendo do que é mais vantajoso pro coito. Pode falar coito? É correto esse termo, falar coito? Quando ostras estão transando? Curiosidade número 30. O coice mais poderoso que existe é o da girafa. E elas não possuem cordas vocais. E as últimas 9 curiosidades são acerca da Rádio Oslo. Curiosidade número 31. Contando com esse episódio, já foram lançados 39 episódios da Rádio Oslo. Por isso que a gente escolheu 39 curiosidades para o episódio de hoje, que é justamente para celebrar essa grande marca. Aí você fala, pô, esse não é o 38º episódio? Sim, esse é o 38º episódio. Só que a gente também lançou um piloto. Então, um piloto mais 38 episódios dá 39. Curiosidade número 32. Tanto episódio 11, playlists 4, como episódio 14, retrospectiva 2020, possuem 2 versões. Uma delas está presente no Spotify e demais agregadores de podcasts, enquanto que a outra está no YouTube. E isso acontece porque a gente teve problema de direitos autorais com a banda King Gizzard and the Lizard Wizard. Assim que a gente teve que substituir as músicas presentes. No lugar, no caso do episódio 11, a gente substituiu por músicas de temática cyberpunk, enquanto que no caso do episódio 14, eu simplesmente apareço e explico a situação. Curiosidade número 33. O tal do extinto podcast Postergadores, que eu cito tanto por aqui nos episódios da Rádio Oslo, foi um podcast predecessor na Rádio Oslo que eu encabecei entre fevereiro de 2019 e outubro de 2019 e tinha como enfoque cultura pop, além do nome ser uma homenagem ao podcast Podcrastinadores, além de servir de escola para muita coisa que eu sei hoje. Se você ficou curioso, tem link no post. Curiosidade número 34. Já passaram pela Rádio Oslo até o presente momento 15 convidados. Você consegue se lembrar de todos? Me manda um direct ou e-mail. E quem acertar primeiro ganha uma camiseta extra large, XG preta, com ceifeiro nas costas. Bem heavy metal. Ela já tá bem usada e gasta, mas tem estilo. Eu preciso admitir que ela tem estilo. Curiosidade número 35. E novamente, até o presente momento, o convidado com maior número de participações são empatados com 3 participações cada, o Gabriel Peterson e o Bruno Busses. Curiosidade número 36. Com este episódio, a Rádio Oslo passa a possuir em sua grade 14 quadros diferentes. Curiosidade número 37. O quadro que mais vezes apareceu por aqui foi, obviamente, o Quem Sabe Mais, com, até o presente momento, 11 episódios publicados. Curiosidade número 38. Segundo o Anchor, que é o site responsável pela hospedagem e publicação de nossos episódios, a Rádio Oslo já foi ouvida em 24 países. E curiosidade número 39, e última do episódio de hoje, eu vou citar justamente quais são esses 24 países. São eles: o Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Irlanda, Rússia, Reino Unido, França, Suíça, Singapura, Polônia, Espanha, Noruega, Suécia, Eslováquia, Sérvia, Canadá, Egito,
Taiwan, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Austrália, Portugal, El Salvador e Tchequia ou República Tcheca. Os países do leste europeu eu até entendo, né? Rádio Oslo, Noruega, Suécia, beleza. Mas, gente, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, El Salvador, o que tá acontecendo? Mas é isso, gente. Essas foram as 39 curiosidades mega aleatórias que eu achei. As minhas fontes foram a Wikipédia, o canal do YouTube Eurofood, o site Brasil Escola, o Diário do Estado e o site Mega Curioso. Mas as curiosidades da Rádio Oslo que eu pesquisei na Rádio Oslo. Esmiucei na minha cachola para ver o que eu lembrava que seria interessante de trazer. E eu curto bastante, né? Comentar sobre essas estatísticas e dados daqui do podcast que eu produzo, enfim. E você, curtiu o formato? Quer algum tema em específico? Então escreva pra gente com a sua sugestão ou crítica. O e-mail, sempre lembrando, é osloradiocontacto@gmail.com. Repita, osloradiocontacto@gmail.com. Eu fui Thiago, vulgo James, e você, o nosso ouvinte. Tchau, tchau. Alô? Oi, Bruno, eu sei que é meio tarde, até desculpa pela hora, mas eu tô te ligando porque Cara, eu queria me desculpar.